Mais um cafezinho com a Dai começando e hoje nós vamos falar sobre negócios. A nossa convidada é a Luciana Franzon, ela é gestora do Sebrae Guarujá e também começou sua vida empreendedora muito cedo, né, Lu? Boa tarde, quero agradecer primeiramente, né, você ter topado vir aqui e compartilhar um pouquinho dessa sua experiência, que não é nada pouca, né, dentro dessa área que hoje é tão buscada, né, por todas as pessoas que querem empreender, ter seu próprio negócio. Alice, boa tarde a todos, né, que estão aí acompanhando. Espero que a gente possa aí agregar um pouquinho de informação. Você falou assim, vasta, não, a gente nunca está preparada e a gente nunca sabe tudo. Então, eu espero que isso aqui seja uma grande troca, né, para que a gente saia daqui ainda mais abastecido. Obrigada pelo convite. É só o comecinho, né? Só o comecinho. Lu, conta para nós como que o empreendedorismo entrou assim na sua vida. Olha, se eu te falar que eu vim de viés empreendedor, eu tô mentindo para você, né? Eu casei muito cedo, aos 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu abri meu primeiro CNPJ, né? Meu marido vem de uma família de empreendedores, de empresários aqui na cidade de longa data. E foi o primeiro CNPJ ali, aquele primeiro... Não houve o primeiro emprego, houve o primeiro negócio, né? Então, eu já comecei empreendendo e entendendo aí justamente quais são os principais desafios, principalmente quando tão jovem, né? A gente inicia. Mas, assim, uma escola de vida. Mas foi assim, a gente começou a empreender a partir de um negócio familiar, na verdade. E qual que era o nicho do seu primeiro empreendimento? Então, nós começamos com produtos personalizados, né? É uma empresa chamada US, que já tem grande tempo aqui na cidade, já consolidada. Ficava ali na Rua Genor de Assis, na antiga Rua da Socia. Lá em Vicente de Carvalho. Por 22 anos o ponto no mesmo lugar a gente manteve. E aí depois mais pra frente eu vou contar para vocês a evolução de tudo isso. Mas a gente iniciou ali com produtos personalizados, foto em camiseta, a gente fazia banner, aquelas lembrancinhas personalizadas para aniversário. Foi assim que iniciou o nosso negócio, em particular meu e do meu esposo na época. Quanto tempo que você está já nessa caminhada de empreendedora? Olha, se eu te falar quanto tempo, eu acho que a vida. A vida toda. Eu não sei te dizer há quanto tempo eu fiquei. É mais fácil te dizer quanto tempo eu fiquei sem empreender do que quanto tempo eu empreendo, né? Mas são longos anos, né? Como eu te falei, desde os 18, hoje eu tô com 43 anos de idade, então eu acho que a gente já tem uma caminhadinha de muita fé aí. Longa, né? Tem bastante já, uma bagagem grande, creio, né? E quais, assim, foram seus desafios como empreendedora? Olha, são muitos, mas eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso também, viu, Alice? Mas principalmente gestão de pessoas, a questão da gestão financeira são, acho que, os dois principais desafios que o empreendedor ele enfrenta. Eu enfrentei, eu acho que o empreendedor enfrenta nos dias de hoje. E é muito difícil, cada um nas suas particularidades, né? De acordo com o tamanho do seu negócio, com o seu nicho. Mas eu acredito que todos nós sempre nos encontramos nessas duas vertentes. A questão da gestão de pessoas. Você lidar com pessoas é muito complexo. Isso eu estou te falando dentro do negócio com colaboradores, com nós mesmos, né? Quanto gestores. Sim. E também lidar com o público, que não é fácil, né? É bem complexo. E a questão do dinheiro, que a gente nunca sabe... aquele empreendedor que não sabe dividir o que é CPF do CNPJ. E é muito complexo nos dias de hoje, carga tributária. Então, acho que são as duas principais dificuldades que a gente enfrenta. E quais foram os aprendizados, assim, que você teve nessa longa caminhada? Assim, é claro que muitos, né? Com certeza, mas que te marcam. Que você fala assim, olha, aprendi.
Eu acho que os erros nos fazem aprender, né? Porque a gente tem 2 caminhos, o amor ou a dor, né? Então, eu acho que quando a gente erra muito, o erro acho que marca mais, na verdade. Infelizmente, eu acho que isso é do ser humano, né? A gente acaba sempre lembrando mais dessas questões que trazem mais dificuldade, mais dor para nós mesmos. E isso, eu acho que a gente precisa canalizar isso para fazer disso positivo. Eu acho que a questão da gestão de pessoas para mim foi muito complexo, muito complexo. E hoje eu entendo que eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, né? Uhum. E até por isso é uma das coisas que eu trabalho muito quando a gente trabalha consultoria é a gestão de pessoas junto com os empresários, com os empreendedores, para que eles possam entender que eles precisam gerenciar realmente o negócio, né? E ter essa visão mais macro. Eu acho que quando a gente pretende crescer, a gente precisa de pessoas, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, dividir essas cargas, não só as negativas, porque isso todo mundo tem as suas responsabilidades dentro do negócio, mas principalmente as positivas, que são os ganhos. A gente dividir isso é muito importante. Hoje em dia a gente escuta muito, né, falar em propósito de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala propósito de vida, a gente tem a impressão de que é algo somente pessoal, emocional, é aquilo que eu quero, mas não, né? O propósito de vida, ele está atrelado à tua realização profissional também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Realização profissional, eu vou além, eu acho que vai para uma rede, né? Eu acho que tudo aquilo que não é clichê, gente. As pessoas falam muito sobre faça o que você ama e você não vai precisar trabalhar mais nenhum dia, né? A gente escuta tantas vezes essa frase, mas a realidade quando você se sente satisfeito, quando você está muito alinhado àquilo que você tem de dom, que você se propõe a fazer da melhor forma possível, primeiro você tem que se entender, né? Primeiro, acho que essa é a parte mais difícil. Encontrar, eu acho que é a parte mais difícil. E eu vou dizer para vocês que não tem tempo, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acredito que eu realmente me realizei profissionalmente, consegui me encontrar aos 40 anos de idade. Então, assim, de 3 anos pra cá, eu consegui realmente entender finalmente qual é o meu propósito de vida. É bom ouvir isso, né? Que às vezes a gente tem pressa. É isso. Não é só a questão da pressa, é a questão da construção também. Sim. Porque se eu falasse pra você que há 18 anos, quando eu iniciei o meu negócio, eu jamais poderia imaginar que as coisas fossem tomar essa forma, essa proporção. Naquela época, meu propósito era outro. Meu propósito talvez fosse realmente ter um negócio e conseguir me manter através daquilo. Me realizar profissionalmente, sim, mas talvez eu não tinha essa perspectiva de que isso pudesse impactar tantas outras pessoas. Eu acho que não depende do que você faz, independente da área que você atua. Tudo o que você se propõe a fazer com o seu melhor impacta a vida de alguém, de alguma outra pessoa, de alguma forma. Uhum. Seja o teu atendimento, seja a tua prestação de serviço, seja o produto que você vende que vai trazer uma solução para alguém. Mas você trabalhar o teu propósito, é você entender aquilo que você tem de melhor, que você pode oferecer de melhor para as pessoas e valorizar aquilo, né? E trazer aquilo como impacto para a sua vida e impacto para os outros, né? Que podem estar aí recebendo essa grande onda. Então, o propósito de vida, para mim, é o que rege, né? É o que nos traz aquela força que a gente não sabe de onde vem quando a gente desanima, né? Então, fala assim, putz, eu tenho um propósito, eu sei para que eu tô trabalhando. Todo mundo tem alguém em casa, todo mundo tem um motivo para sair da sua casa, para trabalhar, para buscar o seu sustento, para empreender, para ser CLT. Aqui a gente está falando num geral, mas ninguém sai de casa por acaso e faz aquilo, só trabalha porque é necessidade. Preciso pagar boleto. Não é só isso. Eu acho que você conseguir alinhar tudo isso e colocar isso como algo que te motiva todos os dias, é quando você vai encontrar realmente qual é a tua essência e o teu principal motivo, que é o teu propósito de vida. Mesmo com os obstáculos, você segue, né? Firme e forte. Mas obstáculos... porque você sabe que é aquilo que te move também, né? Até o próprio obstáculo, quando você supera, ele te move, né? A continuar a caminhada. É você entender que você consegue transpor
Então, quando você tem uma meta e você alcança aquela meta e você cria uma outra meta, você começa a se sentir, fala, caramba, realmente eu sou capaz, né? Porque a gente, Sim. a gente duvida muito do nosso potencial, essa é a realidade. Olha, pode acreditar que tem muito mais gente que acredita no meu potencial do que eu mesma, tem muito mais gente que acredita no seu potencial do que você Com mesma. certeza. E eu acho que a gente acaba vivenciando isso no dia a dia também, né? Então, quando a gente consegue realmente alcançar essas metas, é quando a gente realmente fala, putz, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Então, eu acho que ter metas, você alcançar, ter desafios todos os dias é o que vai te motivar a chegar sempre mais além, é o que é o que vai fazer você ser um ser humano melhor, né? E Senão fica maior. cômodo, né? Não tem nenhum Com desafio, certeza. você fica Cômodo e sem estagnado. graça. Você fica, não tem graça, né? Sem Cômodo e sem desafio não tem graça. graça. É sobre, você acha que uma escolha, seja profissional, ela é encaminhada pelo destino? Eu Às vezes, acredito que eu acredito muito em destino, óbvio, né. Tem muitas coisas que, por exemplo, eu acredito que pessoalmente, a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado foi o destino que colocou ela no meu caminho. Estamos há 26 anos juntos. Mas eu acredito que a gente pode também dar uma melhorada aí na coisa, né. com certeza. Então, quando a gente pensa em empreender e uma questão mas, assim, a longo prazo na nossa vida, a gente tem que entender que nós podemos também, moldar certas situações, né. Quando a gente escolhe, faz uma escolha, seja empreender ou fazer qualquer outra coisa na vida, eu acredito que quando a gente se capacita para aquilo, quando a gente se dedica para aquilo acontecer, você consegue mudar o seu destino, não é verdade? Eu Sim. acho que aquilo Melhora, como você com falou, melhora, certeza, né? aquilo os seus resultados vão ser melhores, você vai alcançar mais coisas, você vai evoluir mais, e eu acho que acima de tudo você também evoluir como pessoa diante de tudo isso e entender, né, que isso também é uma responsabilidade sua, o seu destino é sua Com responsabilidade, certeza. então, te traz uma capa aí, né, de super-herói para você pensar todos os dias o que aonde eu quero chegar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então eu acredito muito em destino, mas eu acredito que a gente pode sempre Tem melhorar. uma pitadinha de cada, porque você falou agora, veio à mente, né, pessoas que já passaram por aqui, que comentaram sobre o seu negócio, que assim, negócios que começaram sem intenção zero e deram tão certo que a pessoa hoje está num patamar, é claro que vai melhorar, certeza, mas aí você pensa, gente, é destino, porque tinha que ser, a pessoa não fez esforço nenhum, foi uma coisa, pá, o negócio fez assim, bum. Mas será que não fez Aí tem esforço? gente que você vê que tá ali, aí parece que você sabe que a pessoa tá ali, que gosta, que ama aquilo que faz, mas parece que tá patinando, sabe? Aí você fala assim, caraca, é destino isso. Olha, assim, é lógico, né, que existem caminhos e caminhos, né? Eu acho que desde que a gente não pegue atalho, todo caminho é válido, mas existem caminhos mais curtos, caminhos mais longos, existem realmente coisas que batem a nossa porta, mas eu vejo que isso também é muito uma visão empreendedora. É uma visão porque às vezes aquele cavalo está passando várias vezes na sua frente e você não monta porque você não entendeu o que é para você montar nele, entendeu? Aham. Você fica gerando expectativas, você tem as suas frustrações, você tem todo um contexto que te leva a estagnar. Então, eu acho que o que diferencia realmente essa questão da sorte é realmente você fazer isso acontecer e verificar quais são as possibilidades que vão te trazer oportunidades que muitas vezes são inimagináveis, Sim. aquilo que talvez eu não tivesse coragem de assumir e fazer, alguém realmente fez na primeira e a pessoa fala assim: Tem "Nossa, umas que histórias que a pessoa sorte, contou assim, que eu né?" falei, nossa, era pra ser isso, tinha como fugir desse destino, não tinha. Eu acredito que, as pessoas elas conseguem se encontrar diante daquilo que elas amam fazer. Tem Outras mais rápido, é outras ver menos. sim, exatamente, né, tem uns que têm uma facilidade. Nós somos imediatistas, né, essa é a realidade. Então quando a gente vê alguma pessoa fazendo isso muito rápido, a gente fala: "Putz, por que que foi assim comigo? Por que que, né?" E a gente sempre é do ser humano, você olha e fala assim: "Nossa, minha grama, né, é sempre a do vizinho é É sempre sempre mais mais verde, verde. não tem jeito." Bom, vamos lá, você empreendeu, ainda empreende, né, Sim. um determinado período, depois você fez uma transição, né, a gente conversou até nos bastidores, você mudou o lado, né, de lado, queria que você falasse sobre essa migração.
Como eu te falei, aos 40 anos de idade eu decidi praticamente, assim, qual era o meu final propósito de vida, né? Mas essa história, ela começou lá na pandemia, né? Com a Covid-19 para 2019 e 2020. Eu já vinha fazendo diversos sempre fui muito engajada nesses movimentos empresariais, esse networking é tudo, viu, gente? Participem de tudo que vem. É muito importante você gerar conexões com pessoas, que é o que vai fazer você se encontrar, você gerar negócios, você ter parceiros. E eu sempre fui muito engajada entendi que isso era muito importante de diversas formas para o meu negócio, mas para mim também enquanto pessoa, como crescimento pessoal. E aí a gente já tinha, eu falo assim, a gente, porque eu detesto falar na primeira pessoa, mas a realidade é que eu via a dificuldade de amigos empresários, né, empreendedores, mas que a gente ainda conseguia levar. Até vinha realmente a pandemia. E quando a pandemia veio, você sabe que não foi 2 tapas na cara. Foi devastador, né? Né? Sim, foi. Então, quando a gente fala de crescimento, a gente pensa em crescimento, principalmente no digital, que nós tínhamos uma perspectiva de crescimento para 10 anos, a gente cresceu em 1 ano, em 1 ano e meio, a perspectiva que nós tínhamos para 10. Então, quem não estava naquele momento de fazer um atendimento digital, de vender pela internet, de utilizar as redes sociais, cara, esse pessoal, ele sofreu muito. Muitos quebraram, né? Não tinha essa ficaram pelo caminho preparação. e muitos iniciaram a partir disso. E se deram super bem, Sim. porque assim, se a gente for pensar nessa geração mais jovem, não que eu seja velha, né? Nós, né? Melhor não comentar. Jovem de mentalidade. Mas você percebe que eles têm uma facilidade enorme em engajar, em trabalhar isso. E aí, quando tudo isso veio à tona lá na pandemia, eu falei, caramba, primeiro, o que eu vou fazer para o meu negócio? Nessa época, você estava com loja aberta? Aberta. Ainda era a mesma loja? Sim, nós tínhamos, naquele momento, nós estávamos com 3 operações abertas, 3 operações de loja de rua aberta. Uma já estava em processo em janeiro de 2019, em janeiro de 2020, eu estava encerrando um ciclo de uma loja aberta por uma opção, porque nós começamos a fazer algumas atividades, alguns eventos em feiras de temporada, então a gente atendia a operação no Casa Grande, atendia a operação em Bertioga, na Riviera. Então, assim, nossa, era um boom que a gente trabalhava muito durante aqueles 3, 4 meses do ano, e depois o restante do ano era um pouco mais tranquilo. E aí nós decidimos fechar uma das lojas para a gente poder manter essa operação mais sazonal, né? E quando isso aconteceu, foi um achado, porque nós vendemos um ponto e a gente vendeu o ponto, entrou a pandemia naquela loja. Então, nós estávamos com 2 operações abertas naquela época. E foi um desafio para todo mundo, né? Bom, isso aqui dispensa comentários. Mas para os empreendedores que não tinham entendido que eles precisavam ter uma presença digital, que eles precisavam ter um atendimento virtual, cara, isso foi muito difícil. E aí era muita gente ligando, poxa, e aí, o que dá pra gente fazer? O que dá pra melhorar, tal? E aí a gente falava por telefone, fazia live, né? Isso foram entre empreendedores, né? Querendo saber. A gente precisava se socorrer, Sim. só nós entendíamos a dor que nós estávamos passando. E aí a gente foi fazendo esse movimento de diversos empreendedores, empresários, trocando experiências. Olha, isso aqui estamos fazendo, isso aqui tá dando certo e tal. E aí, em dado momento, eu comecei a trazer muito isso, principalmente para quem tinha dificuldade. Então, eu ia atender e falava, não, tô indo aí. Ó, você vai atender assim no WhatsApp, você chama assim, você precisa fazer assado, você precisa melhorar essa questão logística, senão você não vai dar conta do WhatsApp. Ah, eu vou fazer live. Falei, gente, não é assim, live não é só você abrir uma venda, existe toda uma preparação por trás e tudo mais. Então, foi aí que eu fui começando a entender que eu falei, caramba, nem eu sabia, cara, que eu sabia. Foi nascendo um outro, né? Um outro lado que foi florescendo nesse sentido. E aí, isso começou a tomar muito tempo da minha vida. Então, assim, eu comecei a deixar de lado o meu negócio para começar a fazer muito mais isso. Socorrer as pessoas e tudo mais. Aí chegou um momento, meu marido falou, olha, deixa eu te falar um negócio. Acho que você vai ter que fazer uma escolha. Porque, cara, você Tô precisando de alguém aqui para me ajudar.
Ele falou, não, você tem todo o potencial para ajudar, só que você não tá vendo isso como uma profissão, como um negócio. Você tá levando isso como um hobby e tá tomando muito tempo da tua vida. Sim. E eu, caramba. Até então você também não tinha se dado conta disso, né? Que poderia ser um negócio. Na verdade, já tinha tido vários insights, mas aí vem aquela questão. Será? Autoconfiança. Exatamente. E aí, naquele momento, eu acho que eu precisava escutar, sabe? E aí eu comecei a escutar isso de muitas pessoas, mas quando ele falou, acho que tu precisa decidir o que tu vai fazer aí, porque não tá dando mais, né? Porque o que acontecia? Eu acabava ficando mais fora do negócio e ele tava mais sobrecarregado. Sim. E eu também não dava abertura para ele fazer, de repente, talvez o que ele queria fazer sozinho. E a gente ficava ali patinando naquela situação. Falei, bom, eu acho que você tem razão. Eu acho que eu encontrei em mim algo que realmente na verdade eu já tinha, mas eu encontrei e eu falei assim, cara, isso daqui eu quero levar pra vida. Só que talvez eu consiga fazer o que eu gosto, mas impactando a vida de outras pessoas para que elas também gostem tanto quanto eu gosto de fazer dos negócios delas. E aí eu já estava assim me preparando muito mais para essa questão de entender, estudando muitas coisas. E já tinha ótimas, boas parcerias. Já tinha ótimas parcerias e muito boas pessoas que estavam ali dentro desse ciclo, né? E eu comecei a falar para as pessoas. Falei, olha, eu acho que eu vou começar a migrar um pouquinho dessa área. Eu vou começar a fazer terapia empresarial. O que é isso, Luciana? Terapia empresarial? Eu falei assim, cara, as pessoas me ligam e aí elas ficam ali falando comigo 1 hora sobre o problema delas. Aí eu olho, para mim é uma coisa tão simples, só que a pessoa tá tão dentro do problema dela que ela não consegue enxergar qual é a solução. Às vezes era uma coisa realmente muito simples, Alice, muito simples. Só que quando a gente tá ali dentro daquele meio, daquelas dificuldades, a gente não enxerga. Sim. Então eu escutava e eu falava assim, caramba, eu já passei por isso. Olha, você já pensou de fazer assim, assim? Mas às vezes, sabe, um insightzinho. Não pensei. Falei, então vamos construir isso junto? E eu comecei a construir isso com algumas pessoas. E esse foi o meu primeiro produto, que foi a terapia empresarial. E tinha esse nome mesmo. Depois você batizou como terapia porque, empresarial. Cara, a pessoa chegava 1 hora, ela só chorava as pitangas, porque todo empresário tem muita pitanga para chorar, né? Sim. Então ele chorava, ele falava assim, nossa, eu não consigo isso tá me dando dificuldade. Eu escutava. Então muitas vezes é empatia, cara. É você entender. Eu já tive naquele lugar. Então, pra mim, eu falava, putz, eu já tive essa dor. Ou eu, às vezes, é lógico que a gente nunca sabe tudo, como eu te falei. E eu acredito que a gente pode aprender e crescer com todo mundo, até com quem tá começando agora mesmo, porque ele é especialista na área dele. Eu não sou especialista na área de ninguém. E aí, de repente, você começa a verificar que você consegue agregar naquilo com pequenas coisas no cotidiano dela que vão fazer grande diferença. E aí, eu comecei a me apaixonar, eu me reencontrei e comecei a me apaixonar novamente pelo empreendedorismo, mas com uma outra visão. Sim. Né? E essa transição de carreira, para mim, foi algo que dependia muito mais de mim, da minha atitude de dizer... E assumir, né? Assumir a posição. Realmente essa posição. Porque, como eu te falei, eu já fazia muitas coisas, né? E continuo fazendo muitas coisas justamente pra gente ajudar mesmo, de forma voluntária. Desinteressada, né? Exatamente. E aquilo começou a fluir. E aí foi quando eu gerei esse primeiro produto, e depois entrei com as rodadas de negócio, e aí foi um boom, né? Eu nunca me esqueço que na primeira rodada de negócio eu coloquei 57 empresários, despretensiosamente assim, vou lançar. Pareceram 100. Não, eu falei assim, aí o pessoal Sebrae sempre foi parceiro, né? E eles têm modelos de rodada. E eu falava pra eles assim, me fala aí, como é que é a experiência de você? Luciana, é muito difícil, você vai ter que fazer 1, 2, 3, lá na quinta, talvez vai começar a engajar. Mas não desanima, não. Eu falei, não, mas eu não vou desanimar. Falei, cara, eu vou chamar meus amigos, eu acho que a gente tem muita troca, eu tenho pessoas que precisam de prestação de serviço, e tem os prestadores de serviço e eles não se conectam, eles não estão ali no mesmo... E a gente não tem tempo. A rodada de negócios nada mais é do que você ter meio período do seu dia para você focar no teu negócio. Então, especificamente, você vai para lá para você falar do teu negócio para as pessoas
e para você ouvir sobre os negócios dela. Em algum momento você vai precisar de alguma coisa que você ouviu. Entendi. E você vai lembrar daquilo. Legal. Uhum. E aí, eu vim assim, falei, caramba, eu vim meio. Falei, nossa, mas eu vou convidar, né? Aí chamei o pessoal do Sebrae e falei, gente, vou fazer um café assim e tal. Vamos lá na rodada? Você faz a rodada de café, né? Café com negócios? Não, se chama rodada de negócios Rodada mesmo. Às vezes é café da manhã, outras vezes é happy hour, mas a ideia é da gente fazer realmente a rodada de negócios. E aí eu fiz a parceria com a Câmara Logista, fiz a parceria com a Associação Comercial e levei, né, despretensiosamente, quando tinha 50 e poucas, porque eu fiz um lugar menor, né? Falei, gente, não tem mais Você vaga. organizou tudo, coquetel, Tudo, espaço. Tudo. Falei, assim, não E o coração, imagina. Falei, cara, eu acho que não tem mais vaga. Eu pensei, como assim? Mas, tem muita gente que desiste. Pra tu ver como a gente realmente não... A gente Se sabota, né? Falei, realmente, não vou gerar essa expectativa. Cara, quando eu vi aquele salão... Lotado. Cheio de pessoas. E as pessoas falando sobre os seus negócios. Sabe? Nossa, que legal, tal. Eu falei, cara, é isso. E aí o Sebrae veio e falou assim, a gente precisa colocar isso como um relato mesmo. Luciana, a gente participa de rodada, eles colocaram isso. Participamos de rodada de negócio há 5 anos. Eles, inclusive, fazem. E aí eles iam patinando dentro disso para poder realmente começar a gerar esse engajamento a partir da 5ª rodada. Mas normalmente dava 15, 20 pessoas no máximo na primeira, agora colocar 57 na primeira, assim, de cara. Então, assim, aquilo gerou uma empolgação em todos que estavam ali. E aí a gente gerou muitas conexões e muitos negócios. E eu vejo que hoje, desde a primeira rodada que eu tô te falando realmente de 5 anos atrás, as pessoas ali gerando negócios até hoje. Isso é muito legal. Parceiros até hoje. Então a gente viu que aquela sementinha que foi plantada lá atrás, realmente ela tá frutos, né? Ela tá germinando. Realmente. Isso é muito legal. Foram 5 anos. Foi há 5 anos que aconteceu. E aí foi o seu start para entrar nesse negócio, para fazer logo essa, gente, assumiu o meu negócio. Foi nessa primeira rodada. Aí, a partir disso, na primeira rodada, a gente montou uma sala comercial aqui na Ademar de Barros, no qual a gente tinha um atendimento multidisciplinar. Então, nós tínhamos quem atendia marketing, quem fazia vídeo. Eu trabalhava a parte de estratégia, a parte de relacionamento e gestão de negócios. Então, tinha uma pessoa que fazia financeiro. Então, nós trouxemos parceiros para dentro de um escritório no qual a gente prestava esse serviço para outros empresários. E aí isso foi crescendo, tomando forma, a gente começou a pegar desde o pequeno a empresas maiores, e foi aí que eu entendi realmente o que era consultoria mesmo, porque até então eu falava assim, você é o que, consultor? Né? Então, vamos dar o quê? O que você faz? Eu faço consultoria de negócio, então, mas consultoria em quê, Luciana? Em relacionamento estratégico. A gente faz toda a parte de posicionamento da empresa, a gente entende o que é a gestão das pessoas e como isso pode impactar dentro das suas vendas, trabalha a questão também dos treinamentos de capacitação de vendas, então começamos a fazer isso e trazer parceiros que eram bons. Cada um, eu não sou boa em tudo. Você não vai ser também boa em tudo, Alice, mas eu acho que quando a gente entende que nós temos as nossas capacidades e as nossas limitações, nós entendemos que nós precisamos de pessoas para crescer. Sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, quando um cliente fala para mim, eu tô com essa demanda, eu sei qual é o problema, eu sei qual é a solução, mas eu não sei qual é o caminho que se usa para chegar lá. Então eu olho e falo assim, putz, mas eu tenho um parceiro tal que pode encaminhar. Na hora, eu falo, tô com um cliente assim, tô com um amigo assim, porque na verdade meus clientes hoje são amigos, né? E tô com essa demanda e eu acho que você pode agregar super nisso aqui. Então, eu não tenho essa dificuldade de agregar pessoas no caminho. Então, eu acho que quanto mais a gente vai carregando, é o trem, sabe? Você vem na locomotiva, a locomotiva, ela precisa ser a motivação. Ela vem com a motivação. A motivação vem com umas dificuldades. Você tá motivada e aparece uma dificuldade. Quando aparece a dificuldade, você vai agregando, você vai trazendo gente para você poder trazer solução e motivar novamente, enfim. E é um grande ciclo. Então, nessa migração de carreira, houve muita dificuldade? Houve, porque eu acho que eu precisei muito mais me entender. E fica a dica. Se você está aí na sua casa pensando em mudar a sua carreira, enfim, e tem um sonho, não deixa ele passar. É a história do cavalo, o cavalo está passando. Se você tiver a oportunidade de montar e verificar realmente que é aquilo que você quer para você, erre, peque errando.
né? Eu É. errei. Eu errei, mas não desisti do meu sonho. Agora o que não dá é pra você ficar se lamentando o resto da sua vida achando que você não fez aquilo que você deveria fazer se você nem tentou. Eu queria que você falasse agora, como que você já falou um pouquinho da participação do Sebrae na sua primeira roda de conversas, mas como que aconteceu essa, né? Você agora faz parte do Sebrae como gestora aqui na cidade do Guarujá. Como que aconteceu isso? Foi naquela primeira roda que você já entrou para o Sebrae? Como que Não. foi? Foi uma construção. Se eu disser pra você que foi. Lembra aquela história do rápido? Foi mais rápido do que eu imaginava, não vou mentir pra ti, tá? Porque o que que aconteceu? Eu já tinha realmente boas parcerias, nós já fazíamos eventos juntos, né? Eu como primeiro como empresária, depois fazendo parte das entidades representativas de classe, depois a gente veio trazendo realmente, dentro dessa perspectiva de ações, principalmente para mulheres empreendedoras, eu montei um projeto chamado Mulheres que Empreendem, a gente fez por 3 anos consecutivos, colocamos mais de 300 pessoas para poder passar uma semana ali, a gente realmente falar, putz, a gente precisa estudar isso e trazer cases que demonstrem para aquelas mulheres que estão sentadas ali que é possível. Então eu pegava uma dor e fazia uma capacitação e em cima daquilo eu colocava alguém para falar assim, ó, eu venci isso aqui, e a pessoa olha e fala, putz, nossa, essa pessoa, meu, super me identifico, acho ela maravilhosa, um empreendedor maravilhoso, e eu não tinha noção que ele tinha passado por essas dores. Pra gente entender que o caminho não é fácil. Sim. E aí a gente foi criando essa jornada. Esse ano eu fui convidada, né, no ano de 2025, eu fui convidada pela gestão municipal para compor dentro de uma estratégia justamente para que a gente trouxesse capacitação para a cidade. Qual era a ideia? Não era o que eu imaginava, como eu te falei que ia ser tão rápido. Me programei muito para poder compor realmente com o Sebrae ou com outras frentes, mas o desafio ele veio assim muito latente. Nós temos muitas dificuldades socioeconômicas na nossa cidade, né? E até agradeço e preciso enaltecer mesmo o convite, né, da primeira-dama Raifa Madi, a qual eu trabalho com ela hoje, né? Quando ela trouxe essa visão e falou assim, eu quero que o fundo social ele não seja só assistencialista, porque é muito difícil, e isso foi um relato dela, quando ela verificava que as pessoas iam lá para pedir as coisas e não que não vá ajudar. Eu acho que isso é uma obrigação e ela coloca muito isso, que é realmente uma obrigação de se ajudar com uma cesta básica, quem tem fome não espera, enfim. Mas ensinar para as pessoas que existe algo muito mais digno, que é a oportunidade, né? Então, se você capacita pessoas, você dá para ela a oportunidade de ter dignidade de buscar o seu sustento e de trazer o sustento para sua família. Então, isso para mim foi um convite, assim, muito honroso na época, né? Então, eu olhei para aquilo e falei, putz, eu acho que dá pra gente fazer muitas boas coisas na cidade. E o convite veio nesse sentido, e aí nós construímos uma narrativa de capacitação descentralizada. Nós temos hoje o posto, né? O posto Sebrae, ao qual eu sou gestora. Ele é uma parceria da iniciativa privada, como eu te falei, o Sebrae, ele é uma empresa privada, né, que se associa junto à gestão municipal, que é a prefeitura, para que a gente possa atender a população naquele ponto. Então, a gente tem a nossa regional, que é o Sebrae regional, ele fica, o escritório fica em Santos, e ele atende todas as regiões da Baixada, sendo que cada cidade tem os seus postos de atendimento. Isso é o posto de atendimento Sebrae. Para que está lá? A gente está lá para atender o empreendedor que queira se formalizar, o empreendedor que quer abrir um negócio, mas não sabe nem por onde começar, ou aquele que já está empreendendo e que tem as suas dificuldades, até inclusive, por exemplo, numa gerar uma guia de DAS para pagamento, a gente faz esse serviço, fazer aquela declaração anual, tudo isso sem custo. Nada tem custo lá no posto. E aí nós fizemos uma parceria com o Sebrae e o espaço que a gente criou hoje, que se chama Empreenda Mais. Por quê? A gente não queria só trazer esse posto de atendimento e oferecimento de curso de capacitação ali, ou EAD, ou só no Sebrae. A gente queria sair dali do posto e atender fora dele. Uhum. Alice, poxa, agora já é imenso, né? Se a gente for pensar que a gente tem da cabeça ao rabo do dragão, né? É muito distante. Então, é muito difícil, por exemplo, para uma pessoa que está lá no Perequê vir fazer uma capacitação em Vicente de Carvalho, por exemplo. Sim.
Por mais que o Fundo Social ele fique centralizado, ele está no centro do Guarujá, ainda assim era muito distante para outros lugares. E a gente, putz, a gente pega as pessoas lá todos os dias com dificuldade financeira, indo buscar oportunidade, como que você fala para ela, vem para cá fazer curso todo dia? Sim. Então a gente precisava gerar um programa e utilizar de ferramentas que a gente pudesse levar essas capacitações para as pontas. E foi assim que a gente fez. A gente avançou muito no ano de 2025, levando as capacitações em parceria com os centros comunitários. Nós temos 7 na cidade. Então, hoje nós temos capacitações de panificação artesanal, a gente tem as capacitações dos Sebrais. O ano passado nós tivemos no final do ano Senai. Esse ano já iniciamos com o Senac. Então, assim, a gente 800% nós crescemos em número de vagas. Nossa. É muita coisa. Sim. Então, assim, a gente está falando aí de papo de mais de 1.500, 1.600 pessoas formadas no decorrer de um ano e elas tendo um curso certificado pelo Sistema S, no qual ela pode se qualificar, por exemplo, como um pizzaiolo e se posicionar no mercado de trabalho ou abrir uma pizzaria. Então, tudo é muito da perspectiva. A gente capacita não só para a pessoa que quer empreender, mas como a gente capacita a mão de obra para os nossos empreendedores do posto terem também mão de obra qualificada para contratar. Então, acho que tudo é uma grande rede. Tem uma conexão, né, total Sim, ali. total. E aí a gente trouxe várias parcerias, como o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes, que é o Senhores, ele trouxe cursos de capacitação e a gente também faz essa troca. Quando eles precisam contratar, a gente manda, né? Então, eu acho que tudo é muito disso. O empreendedor chega lá no posto e fala, putz, a gente está precisando contratar alguma coisa e a gente não consegue mão de obra qualificada nessa área. Então, nós procuramos sempre estar introduzindo esses cursos dentro de grades para que a gente capacite essa mão de obra, para que realmente ela seja qualificada, ela se mantenha e ela tenha realmente uma remuneração adequada, né? Porque Sim. quando a pessoa é capacitada, realmente a gente consegue remunerar melhor. Então, tudo foi na verdade, está sendo um ciclo que está sendo construído de acordo com as necessidades. Então, todos os dias a gente recebe empreendedores lá que trazem as suas dores, a gente faz aquela terapia empresarial que a gente fez lá atrás, a gente escuta sempre. Quero até agradecer aí a equipe da linha de frente, Fernandinha, Ricardo, Denise, a Aninha, nossa patrulheira, que são as 4 pessoas que estão na linha de frente do atendimento lá do posto, porque são elas que acolhem essas pessoas, entendem quais são as necessidades, orientam, né? E também repassam essas informações para que a gente possa gerar boas oportunidades e trazer boas parcerias para que a gente traga soluções para essas dores, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, viu, Alice? Eles foram certificados como selo ouro de atendimento. Nossa equipe de Sebrae, receberam um selo semana passada, tem uns 15 dias atrás, né? E foi muito legal isso, porque você trazer uma chancela de que o nosso atendimento está realmente com um nível de qualidade bem legal. Dessas dores, né, aproveitando já que você falou das dores, quais são as dores mais recorrentes, assim, os desafios mais recorrentes dos empreendedores quando eles buscam por vocês? Principalmente financeiro, né? E marketing. Então, infelizmente, muitas pessoas vão desesperadas com a questão de dívida. Nossa, eu tô com o DAS em aberto, eu tô com alguma... Gente, não se desesperem. Vão lá, a gente senta, a gente conversa, faz os parcelamentos, entende quais são as dificuldades, quais são os caminhos que a gente pode agregar e ajudar, né? Mas eu acredito que elas são essas mesmas recorrentes. Se gerenciar, serem gestores, entender que são gestores do próprio negócio, porque assim, às vezes a gente está muito no operacional, né? Quando a gente abre um negócio. Então, quem faz o bolo, a pessoa tem um dom de estar ali. Ninguém faz um bolo por acaso. Eu não vou me meter em fazer bolo para vender nunca. Mas tem pessoas que têm uma facilidade tremenda em fazer isso. Mas dentro do negócio, ela tem a questão de gerenciar o próprio negócio. Então, de precificar aquilo, de entender que ela precisa se capacitar para algumas coisas, de que em algum momento ela vai expandir, ela vai precisar de colaboradores, enfim. Então, a gestão de pessoas e a gestão financeira do seu negócio, elas realmente são
as mais latentes, e é a que a gente mais tem trazido oportunidade de capacitação justamente para que eles possam entender que eles precisam estudar. Sim. Aproveitando já também que você falou em estudar, você também é formada em direito, né? E de que forma essa parte jurídica, conhecimento sobre direito, também influenciam no desenvolvimento dos negócios dos empreendedores? Você sabe que a gente tem percebido que tem mudado um pouco essa perspectiva, né? Quando a gente falava assim, advogado, nossa, uma empresa que tem um advogado, a pessoa já pensa em valor agregado alto, em Sim. honorários e tudo aquilo, né? Aham. Só que a realidade é que hoje a advocacia ela também tem atuado muito de maneira preventiva dentro dos negócios, né? E a gente entende que cada vez mais isso vai ser uma necessidade, né? Nós não sabemos, por exemplo, com a reforma tributária, como será o nosso ano de 2027, né? Então tem tudo isso. O direito ele atua também nessa área tributarista, mas principalmente também na questão do direito trabalhista, da gente entender como nós podemos prevenir algumas questões, algumas situações com medidas simples, né, no dia a dia. Então, quando o direito ele veio para agregar dentro dessa questão empresarial para mim, ele veio muito para trazer essa perspectiva pro empresário, pro empreendedor, muito mais de consultiva, sabe? Hoje eu acho que a gente fala muito de advocacia consultiva, né? O conselheiro de uma empresa dentro dessa perspectiva, ele pode estar trazendo uma enorme prevenção, principalmente financeira, de algumas coisas que podem estar acontecendo. Então, contratos são muito importantes. Dia a dia, gente, contratos simples. A gente acha, por exemplo, que a pessoa que está lá na locação da roupa de festa, que ela pode pegar um contrato na internet e que aquele contrato vai servir para ela. Não é assim, né? Então, às vezes, você economiza com certas coisas por falta de informação, e isso pode te gerar alguns transtornos mais lá na frente. E não é uma coisa tão complexa de você lidar e de você entender hoje. Tem bons profissionais que trabalham, o custo não é tão alto. E eu acho que trabalhar essa advocacia, você trabalhar o direito, o jurídico de forma preventiva para o seu negócio é muito importante hoje. E esse apoio jurídico os empreendedores têm com vocês? Ou aí, no caso, seria algo à parte? Não, não. No nosso posto a gente não tem essa parte jurídica, porém, nós procuramos até por essa visão que a gente tem macro, né? Aham. De trazer sempre parcerias para a gente poder estar trazendo esses assuntos, essas temáticas que vêm muitas vezes latentes. Por exemplo, agora a gente está falando muito de algumas situações voltadas para questões trabalhistas, que a gente pode realmente prevenir e trazer isso dentro de uma roda de conversa para diversos empreendedores, no qual, às vezes, é só uma questão orientativa mesmo. A pessoa só precisa modificar qual é o perfil e como ela está tratando essas coisas dentro do negócio dela. A questão da formalização, da gente dizer que precisa formalizar os colaboradores. Ah, você sabia, por exemplo, que o MEI ele pode ter um funcionário registrado e o custo é muito mais baixo do que você ter isso dentro de um ME? Então, a gente trazer isso para uma realidade de um empresário que acredita que ele não consegue hoje ter financeiramente isso, é uma coisa simples. Então, a gente consegue fazer isso realmente dentro das nossas tratativas, dentro dos nossos atendimentos e dentro das nossas capacitações, de uma forma assim bem eficaz. Então, é uma coisa ou outra que a gente traz no atendimento jurídico. Quando eu falo que não, o pessoal vai lá, pede uma coisa. Aí alguém bate lá na minha porta e fala assim, Lu, tá com um probleminha lá, você consegue atender esse pessoal? A gente acaba sempre atendendo. Tem uma advogada aqui, ué. A gente acaba sempre Quem dando sabe uma que a advogada tá ali, já vai orientação. direto, né? A gente tenta ajudar da melhor forma. Lu, você hoje está à frente, né, do Sebrae aqui, Guarujá. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente vê bastante, né, o crescimento de empreendedores e vocês também com esse apoio todo, né, esse respaldo que vocês dão para as pessoas que empreendem, que querem abrir o negócio. De que forma que você vê isso impactar na economia da cidade? Ah, total. Total. Você acredita que para cada 7 pessoas, cada 7 pessoas da nossa população, uma é empreendedor?
Só achei que fosse mais, hein? Gente, mas pensa, nós Achei que temos os uma não era ó, empreendedora. pensa, nós temos os idosos, né, o pessoal que já tá aposentado, Aham, nós temos crianças, tô falando de toda a faixa, aham. né, populacional da nossa cidade. Então, assim, é muita gente. Sim. E desse número, 49% são mulheres. E eu arrisco dizer que 90% delas, 90% são elas que decidem no negócio. Por quê? Por mais que o CNPJ esteja no nome de um homem, normalmente quem vai lá no posto São as para resolver o mulheres. problema é uma mulher. Nosso número de atendimento é recorde para mulheres, né? Aí, hoje, por exemplo, coisas do cotidiano. Chegou um rapaz e disse assim: eu preciso resolver um problema. Aí a gente faz um atendimento. Como existe a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que fazer um acesso pelo Gov.br. A gente faz tudo certinho, de acordo com a plataforma e tal. Mas Uhum, a pessoa precisa colocar a sua facial, validar ali. Então tem que sim. ser ela, né? Então a gente explica, fala: olha, você tem que. Não, mas é minha esposa. Não, tudo bem, mas é você que é o dono da empresa, dono da... Não, mas é minha esposa que resolve. Então, assim, eu vejo muito essa iniciativa. E eu acho que a gente tem trazido muito isso lá dentro do posto, trazendo a mulher como uma porta de entrada para que a gente traga essa capacitação para os homens também. É muito importante a gente trazer e agregar todo mundo, mas 49% de CNPJs ativos são de mulheres no Guarujá. Não é bastante, né? É, muita gente. Caramba. Quase metade. Hoje, se a gente fosse pensar num mundo tão competitivo no qual a mulher está galgando ainda É é, engraçado que parece que é postos. meio contraditório, né? Mais no empreendedorismo, mas você pode ver, a mulherada se vira, você acha, a mulherada vai ficar esperando? Ou ela vende Mary Kay, ou ela faz alguma coisa na área de... Você pode perceber como segunda renda, mas a mulher é muito envolvida realmente, né, nessa área de empreendedorismo. É, toda essa sua trajetória, tanto como empreendedora, né, agora como consultora, você pode fazer assim um resuminho. Quais seriam as características básicas para quem quer empreender? Resiliência, muita. Muita resiliência. É, E foco, cara. Eu acho que você ter foco naquilo, no teu objetivo, você traçar objetivos. Você tem que ter um objetivo na vida. Eu quero chegar aonde com o meu negócio? Eu quero chegar aonde daqui a um mês com o meu negócio? Tu sabe, Alice, até onde tu quer chegar daqui a um mês com o teu negócio? Você sabe o que você pretende daqui a um ano? Aonde a Alice quer estar daqui a um ano? É difícil, né, você pensar a longo prazo? É É difícil, difícil. mas eu acho que quando a gente não sonha e a gente não coloca isso no papel, você não consegue ter essa perspectiva palpável que você consegue alcançar. Por quê? Se você não sabe para onde você vai, qualquer Qualquer caminho lugar vai ser serve. Alice. né? Essa é a realidade. Então, se você colocar isso como objetivo, então foco e resiliência, eu acho que são os principais. Eu acho que o empreendedor, ele é o ser humano, eu até comentei isso com você, né? Aham. Ele é o cara Otimista. mais otimista que existe na face da Terra, porque todos os dias ele levanta para empreender devendo, né? Porque todos nós temos as nossas contas para pagar, mas a gente não tem um salário fixo, então a gente Sim. tem que entender que a gente vai precisar gerar aquela renda, então a gente precisa produzir. Quer ser humano mais otimista que isso? Cara, otimismo, resiliência e foco. Acho que são esses três. Bom, nós já estamos chegando ao finalzinho desse bate-papo. Lu, a gente sempre pede para nossa convidada deixar um espaço aberto para deixar uma mensagem, né? Mas antes de você deixar uma mensagem, só queria que você falasse um pouquinho como que a pessoa que às vezes não tem essa iniciativa de procurar por vocês, que está passando por algum desafio, né, no próprio negócio, ou quer abrir o seu próprio negócio e ainda não teve também esse estímulo, quem eles devem procurar, qual é o endereço, como que é o processo? Simples, simples. No Fundo Social, nosso posto funciona das 10 às 16 horas, horário de banco. Das 10 às 16 horas, todos os dias de segunda a sexta, sem horário de almoço. Chegou lá, é atendido. Então, pode levar suas demandas, suas dificuldades, a gente consegue atender, orientar, verificar quais são as capacitações que estão acontecendo e direcionar. Existe também a plataforma do próprio Sebrae, né? Você pode procurar no próprio Sebrae mesmo, o www do Sebrae mesmo, no qual lá você consegue se cadastrar e automaticamente, quando você coloca o teu CPF, o teu CEP da região, ele vai te direcionar às capacitações. Você cadastrou, colocou o teu número de telefone, tudo que você tiver de capacitação naquela região, o Sebrae, ele dispara para você.
Na plataforma online, nós temos diversos cursos que você pode fazer da sua casa, no seu tempo, no horário que você quiser. Gestão de pessoas, financeiro, parte de marketing, tem muita coisa legal dentro da plataforma. Então, não tem desculpa. Você pode Lembrando, fazer né, horário. Lu, que são todos gratuitos. 100% 100%. gratuito. É um ponto bem importante. Eu fiz gratuito. vários já, tenho vários. 100% gratuito. 100%. E assim, gente, quem fez, sempre fiz. recomenda e sempre leva alguém. Isso que é mais legal. Então, Sim. se você não teve ainda essa experiência, eu te convido a participar junto conosco de qualquer uma das capacitações que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora deixa a mensagem. Alice, eu queria te agradecer, né? Agradecer a todos vocês e dizer para vocês que eu tô muito, assim, grata, né? E honrada por estar aqui compartilhando um pouco dessa história. E eu espero que isso sirva um pouquinho de motivação para outras pessoas e que eu tenha realmente muita resiliência, foco, para poder me manter aí dentro desse propósito e trocar experiência com outras pessoas para que a gente possa sempre crescer mais. Então, ninguém sabe de tudo e quando a gente está aberto a crescer, eu acho que o céu é o limite, né? E não ter vergonha de procurar ajuda, né? Com certeza, com certeza. Sozinhos a gente não consegue alcançar os objetivos tão rápido quanto nós conseguimos com pessoas. Com certeza, eu quero te agradecer, Lu, novamente. Eu vou deixar aqui um espaço aberto para você, se você quiser voltar, né, para abordar um outro assunto dentro desse do empreendedorismo, que eu acho que hoje em dia é o interesse da maioria das pessoas que estão aí buscando o seu próprio negócio, batalhando, né? E fica aberto aqui, tá, o convite para você. Se quiser voltar, as portas estão super abertas. Já tá aceito. E até, inclusive, eu acho que seria legal, assim que sair o link, a gente já posta uma enquete aí perguntando qual a área que essa galera quer. Sim, sim. Porque aí a gente pode movimentar isso e fazer de acordo com o que o pessoal realmente tá precisando, né? Realmente, aí a gente traz uma temática mais específica e a gente aborda aí em conjunto. Vai ser um prazer. Combinadíssimo. Mas antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos parceiros do dia. Hoje nós temos aqui uma cuca de banana deliciosa da Neide Leite Doceria. E eu quero agradecer também a Cristal Água, que está aqui com esse calorão de hoje, hein? Matando a nossa sede. Gente, muito obrigada.